Aí resolvi fazer essa live surpresa, essa live relâmpago, para falar um pouquinho, né? Para aquela coisa de eu sou o meu melhor ouvinte, eu estou falando para mim também, né? Eu me lembro muito de um professor que eu tive que falava: eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender. Eu queria falar de amizade, que é um assunto que tem povoado muito a minha cabeça. Eu estou vivendo o meu sétimo decênio, né, meu 70º ano, e a gente fica com umas reflexões bastante interessantes. E ele estava pensando na questão da amizade, né? Os desafios que a amizade traz para a gente, os espelhos que os amigos fazem para a gente. E eu não vou falar de afeto aqui, porque afeto a gente gosta, independente dos estilos, né? Se a coisa não é no extremo que inviabiliza a convivência, né? Afeto é afeto. Eu vou falar do estilo de ser, né? De certas formas de amizade que são desafiadoras, que requerem da gente uma atenção, um movimento, enfim, né? Até para não misturar com afeto, isso, enfim. E aí eu selecionei três, né? Três tipos de amizades desafiadoras. Que nós podemos ser esse tipo de amigos também. E o mais louco, a gente pode ser algum desses tipos com uma pessoa, com outra ser outro tipo. Olha só, quer ver os três tipos? Primeiro, são os amigos vêm a mim. Eu tenho vários. Aquelas pessoas que para você se relacionar, você tem que procurar. E se você ficar décadas sem procurar, vai ficar décadas sem falar com a pessoa, porque ela não vai te ligar. Os porquês também não vão entrar aqui, porque o ser humano é muito complexo e porque o porquê em relação a um pode ser um porquê diferente em relação ao outro, então também não vem ao caso. Eu estou vendo só o sintoma, só o estilo. Então os amigos vêm a mim, são esses amigos, né? Que para você falar ou ver, enfim, você tem que fazer o movimento. Esse é um tipo de amigo, de desafiador. Né? O outro tipo de amigo desafiador é o eu. Eu e Gabi a gente chama os amigos eu. Sabe, amigo que só fala dele? Amigo que não pergunta como é que você vai, como é que não pergunta sobre a tua história, o teu passado, o teu trabalho, né, o que você está fazendo. Pessoas que 100% do tempo ficam falando delas. E quando você pega uma brecha para falar alguma coisa de você, a única coisa que elas ficam esperando é uma brecha para voltar a falar delas. Os porquês não vêm ao caso, né? Eu estou falando do externo da coisa, né? Da superfície da coisa, que é com essa, em princípio, que a gente se relaciona, né? Então, as pessoas né? Eu. E tem um outro tipo, que é um terceiro tipo, que talvez seja o mais desafiador, que são os amigos usuários. Ou seja, aqueles que só te procuram quando precisam de alguma coisa. Eu não estou fazendo julgamento de valor, de jeito nenhum. Eu acho que tudo isso pode acontecer dentro de um bom caráter ou de um mau caráter, dentro de uma boa intenção ou de uma má intenção. Não estou fazendo nenhum julgamento de valor e também não estou analisando os porquês, porque isso é de uma complexidade imensa e cada um é cada um e cada relação é cada relação. Né? Eu estou vendo só as formas desafiadoras, repito, né, que a gente também pode ser para o outro. Né? E o mais fascinante, como eu estava falando, é que essas três personas, né, uma delas para uma pessoa pode, né, a gente pode manifestar uma, já para outra pessoa é outra e vice-versa. Né? Uma pessoa pode ser eu com uma e pode ser vem a mim com outra, né? E pode ser usuária com outra. Não estou fazendo julgamento de valor de certo e errado, bem e mal. É desafiador. Quando fazem com a gente, é desafiador. Né? E eu procuro sempre deixar o afeto fora disso. Porque se a gente condicionar o afeto a
concordar com a gente, né? E procurar a gente vai inviabilizar, né, um monte de gente, né? Ainda bem que o afeto não tem a ver necessariamente com isso. É claro que se ver, falar, concordar, pensar igual, essas coisas todas vão alimentando as relações, né? Afinidades e tudo. Mas eu tenho, por exemplo, amigos de décadas, né? Que eu não tenho, a vida fez um para cada lado, a gente tem afinidades opostas e o afeto se mantém, né? É legal deixar o afeto fora disso, porque a gente exercita a inclusividade, né? Ou uma coisa um pouco arrogante, né? Deixar que o outro seja como o outro é e como ele quer ser. Eu só estou trazendo isso aqui porque se a gente não fica muito atento, que muitas vezes isso é espelho, muitas vezes isso traz aprendizados, a gente cria conflito ao se deparar com esse tipo de situação. Tem gente que fica triste, que rompe, que fica chateada, que se ofende, né? Que isso mexe com alto valor ou com autoestima, com amor próprio, enfim. Muitas, né? Como eu falei, ser humano é muito complexo. Mas é interessante, né? Vamos colocar aqui, né? O amigo eu, o amigo vem a mim e o amigo usuário. E, principalmente, mais do que a gente ter compaixão com isso e manter o afeto em dia, apesar disso, a gente também está consciente, né, de com quem e quando e o quanto a gente também pode ser um desses três tipos, né? Então é isso aí, quis pensar alto aqui um pouquinho, porque esse assunto sempre está mobilizando, né? Para a gente não cair nessa coisa de, poxa, fulano nunca me procura, ou fulano só me procura quando precisa de alguma coisa, ou fulano não me escuta, não deixa... As pessoas são assim, né? Você pode até escolher não gostar da pessoa que é assim, tudo bem, né? Tudo bem. Mas eu acho que o ser humano é tão plural que dificilmente esse traço de comportamento é a pessoa inteira, né? Ninguém é 100% ruim, ou você 100% discorda, ou você 100% se incomoda. A gente também tem essa mania, de repente, tem uma coisa que incomoda, que a gente não concorda, a gente acaba focando tudo ali e meio que subutiliza, que subdimensiona o resto da complexidade de um ser humano, né? Eu faço isso muito com arte, com música, né? Tem músicas que eu gosto da letra, gosto da voz, mas às vezes não gosto do arranjo, ou não gosto do estilo, né? Eu acho que a gente tem uma pluralidade de caminhos, né, para abordar as coisas da vida como um todo. Eu acho que isso funciona para tudo. Para mim funciona para relacionamento, para espiritualidade, para minha relação com a espiritualidade, a minha relação com a arte, sempre muito inclusiva, sempre muito plural, né? Sempre muito considerando muito a multidimensionalidade dessa complexidade que é o ser humano e a vida, né? Então, beleza, foi só para jogar um pouquinho de conversa dentro. Hoje à noite, né, vou estar falando um pouco da nossa conexão com a natureza, a desconexão, né? Eu também tá me orbitando muito essa coisa esse tipo de tema, né? Até porque sábado eu vou fazer um workshop de xamanismo e esse assunto tem permeado muito os meus pensamentos. Tá bom, gente? Valeu aí para quem entrou. Vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Beleza? Quem tiver interessado, né, o coração chamar aí, como o pessoal fala, né, para passar amanhã de sábado comigo, falando um pouco do simbólico, do arquetípico, do filosófico, do psicológico, disso que a gente chama genericamente de xamanismo, né? Eu acho que vai ser bem legal. No sábado de 9 da manhã, 1 da tarde, baratinho, R$37. E vai ficar gravado por uma semana disponível. Tá? Vai lá na minha bio, clica lá na bio que está um botãozinho lá. Beleza? Valeu. Obrigado aí todo mundo que me ouviu.